uma reação de brasileiros a esse êxodo venezuelano que está ocorrendo aqui, né, lá em Roraima. E muitas dessas reações são racistas, né? Mostram preconceito, mostram uma desconsideração total com um país que é vizinho e tudo, né? Mas antes de mais nada, mostra um desconhecimento de história gigantesco por parte dos brasileiros, né? Desconhecimento de história simples por parte dos brasileiros. Brasileiros que criticam, que têm demonstração de racismo, que xingam venezuelanos que estão invadindo o país, que o Brasil não tem nada a ver com o problema deles, que foram eles que votaram no ditador que levou a esse estado que está lá, né? E isso é um desconhecimento gigantesco de história. Esses brasileiros dormem de noite sossegados achando que a Venezuela é lá longe, que não tem nada a ver, que o Brasil não tem nada a ver com a história da Venezuela e no Brasil não tem responsabilidade alguma sobre o que aconteceu na Venezuela. Uma historinha que começou em 1982, quando o senhor Fernando Henrique Cardoso, que era senador na época, participou do Pacto de Princeton, que foi chamado nos Estados Unidos, na Universidade de Princeton. Esse pacto ocorreu porque o governo de Clinton, o governo norte-americano, estava preocupadíssimo com a imigração em massa para os Estados Unidos, principalmente de cubanos para Havana, para Miami, uma imigração muito grande que os Estados Unidos não queria e pretendia barrar aquilo de alguma forma. Então, o senhor Fernando Henrique Cardoso criou o Diálogo Interamericano, que era uma entidade que representava o socialismo na América Latina, uma espécie de grupo enorme que defendia um socialismo fabiano, que era um socialismo contrário ao socialismo de Fidel Castro, que defendia a tomada do poder por armas, por guerrilha urbana, etc. Não, o socialismo do senhor Fernando Henrique Cardoso era um socialismo que seria aplicado suavemente, transformando grupos marginais como FARC, os sandinistas, montoneiros, Zapata, etc., em partidos políticos que disputariam as eleições e tomariam o poder e aos poucos transformariam os países em países socialistas, sem traumas, porque eram os traumas a redução de povos ameaçados por armas e submetidos à base de armas que causava esse êxodo que não era interessante para os Estados Unidos. Então foi feito ali um pacto para que se instituísse na América Latina esse tipo de socialismo. Para isso foi fundado o Diálogo Interamericano, do qual Fernando Henrique Cardoso era o personagem mais importante. Ele era vice-presidente, com os anos ele foi tendo cargos cada vez mais importantes aí nessa coisa do Diálogo Interamericano. Nós estamos falando de 1982 agora. Tá? Em 1990, a partir de 1989, em paralelo a esse Diálogo Interamericano que já vinha vindo, em 1989, Lula se reuniu com Fidel Castro em Havana, isso tudo foi documentado, e para traçar uma estratégia para as eleições de 1990, para instituir o socialismo também através do poder de Lula como presidente da República do Brasil, um país importante para tudo isso. E para Cuba, era muito importante esse tipo de associação, porque a União Soviética tinha acabado de acabar. A União Soviética, o comunismo que apoiava Cuba, o principal suportador de Cuba, tinha acabado de cair com o Muro de Berlim, etc., em 91, e Cuba precisava fazer associações para conseguir se estabelecer no mundo. E a ideia foi implantar o socialismo na América do Sul inteira, através de conchavos com todos os dirigentes
comunistas da América do Sul. E em 1990, ou em 1989, eles começaram as tratativas para esse negócio. Em 1990 deu errado, Lula perdeu as eleições. E em julho, logo em julho de 1990, foi fundado o Foro de São Paulo, que era para pegar o poder depois de Collor, ou para ir traçando estratégias nesse meio tempo, aparelhar, para ir aparelhando com o socialismo, a cultura, a sociedade, etc. Em 1993, houve uma reunião do Diálogo Interamericano do senhor Fernando Henrique Cardoso com o Foro de São Paulo de Lula e Fidel Castro. E eles se uniram nesse momento, em 1993, um ano antes das eleições. E Fernando Henrique Cardoso prometeu apoiar Lula nas eleições do ano seguinte, que seria 1994. Sempre, a ideia era sempre a de instituir o socialismo na América Latina, globalmente, de uma forma global. Fernando Henrique Cardoso de uma forma mais suave, que é o socialismo fabiano, e Lula e Fidel Castro de uma forma mais contundente, que seria a guerrilha. Os caras são mais, né, porra louca, naquela coisa de sempre. Até 1994, nas eleições, Fernando Henrique, oportunista e espertíssimo, percebeu que tinha o apoio de ACM Neto, de ACM, Antônio Carlos Magalhães, aquele coronel dinossauro do Nordeste que comandava, e esse apoio era muito importante para ganhar as eleições de 94. Então ele deu uma passada, deu uma rasteira, passou a régua no Lula e acabou se elegendo em 1994 como presidente, mas os dois continuaram amigos. Depois disso brigaram, é uma briguinha de parceiro, mas continuaram amigos e continuaram a conspirar juntos, aquela coisa da conspiração, que eles sempre fizeram, sempre foram amigos, sempre conspiraram e sempre quiseram socialismo para a América Latina. Só a título de curiosidade, quando as pessoas ouvem num debate político que houve agora há pouco tempo atrás, um candidato falar uma palavra que poucos brasileiros conhecem, que é ursal, ninguém sabe o que é isso, muita gente deu risada, muita gente disse que isso não existe. Acontece que nesse pacto de 1993 de Lula com Lula, Fidel Castro, Fernando Henrique Cardoso, do Diálogo Interamericano com o Foro de São Paulo, a ideia era criar um bloco socialista na América do Sul, na América Latina. Esse bloco recebeu o nome, o apelido, não foi nada oficial, mas o apelido era um nome que remetia à Rússia, que tinha acabado de acabar, o regime soviético que tinha acabado de acabar, URS, e AL no final, de América Latina, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, URSAL, exatamente. Então, o nome existe sim. E quanto ao Foro de São Paulo, desde o início, desde que ele foi o Diálogo Interamericano, igualmente, ele teve uma influência e uma atuação muito forte de Frei Beto, por exemplo, o cara que era assessor de Lula. Ele promoveu associações com as Farc, com os sandinistas, com tudo quanto é porcaria do mundo, eles se associaram, né, para justamente disseminar esse poder. Eles eram mais fortes em países como México, Nicarágua, né, Venezuela, né. E daí para frente o senhor Fernando Henrique Cardoso, conspirando com Lula, etc., entregou em 2002, Fernando Henrique Cardoso, num grande abraço, entregou para o amiguinho, agora já todo mundo de boa, devolveu aquilo que ele tinha prometido de fazer em 94, ele fez em 2002 e Lula virou presidente da República. Os amiguinhos, aquela teoria das tesouras que todo mundo fala. Tá? E, especialmente sobre a Venezuela,
que foi um país que Chávez foi apoiado pelo diálogo interamericano e foi apoiado pelo Foro de São Paulo. Mas não foi só isso. O que aconteceu foi que em abril de 2002 houve um levante na Venezuela, Chávez foi tirado do poder e levado para a cadeia. Qualquer semelhança com Lula aqui no Brasil não é mera coincidência. Chávez foi levado para a cadeia, foi preso e a cadeira de presidente ficou vazia. Imediatamente, o senhor Fernando Henrique Cardoso se movimentou, que é o líder da América Latina, ele se movimentou, mobilizou todas as forças de esquerda, não só da América Latina, mas do mundo, e em 3 dias conseguiu, o senhor Fernando Henrique Cardoso tirou Chávez da cadeia em 3 dias e o recolocou na cadeira de presidente da Venezuela, de onde esse ditador nunca mais saiu. E o resto da história, isso foi em 2002, abril de 2002. O resto da história nós já sabemos. Chávez foi levado depois com uma doença misteriosa para Cuba, para ser tratado em Cuba, onde ele acabou morrendo, misteriosamente. Na Venezuela também se fala em mistério sobre isso, e quem assumiu foi o seu vice, Nicolás Maduro, esse ditador, esse déspota que submete seu próprio povo à fome, que nós vemos hoje na Venezuela, e que força todos os cidadãos da Venezuela a promoverem um verdadeiro êxodo de sair do próprio país, de abandonar tudo o que, de abandonar o seu passado, de abandonar a sua história, de abandonar suas casas, de abandonar tudo para ir tentar a sorte num país estranho. Evidentemente que no meio dessa leva, são 12 mil, parece, venezuelanos que estão tentando entrar no Brasil, tentando também ir para a Colômbia, enfrentando coisas terríveis. Tem caras que vêm a pé pela mata, né? É assim, uma coisa terrível. Então não é possível, voltando àquilo que a gente estava falando, das demonstrações de racismo, não é possível alguém em sã consciência achar que um povo inteiro está abandonando o país porque quer, por capricho, né? Caras que são engenheiros, professores, trabalhadores de todas as categorias, saindo do próprio país a pé, sem nada, sem dinheiro, sem coisa alguma, porque querem encher o saco do outro país, só numa cabeça de bagre para acreditar numa coisa dessa. E para manifestar racismo. Evidente que numa população desse tamanho de imigrantes, num êxodo desse tamanho, vão existir sim bandidos, vão existir sim infiltrados cubanos, vão existir sim caras que querem conturbar, que querem promover guerrilha, que querem fazer o diabo. Mas isso é completamente previsível, né? O que não existe agora, dando uma volta em toda essa história desde 1982 até hoje, e chegando hoje no seu Michel Temer, esse presidente frouxo que está aí, tá? E um pouquinho mais para frente, no seu Geraldo Alckmin, do PSDB, comparsa do seu Fernando Henrique Cardoso, aí o círculo se fecha. Porque Geraldo Alckmin é a aposta desses caras para continuar esse estado de coisas. Ninguém se iluda quanto a isso. É a coisa da farinha do mesmo saco, que é um clichê, mas é um clichê que vale para tudo isso. Michel Temer, Lula, Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Aécio Neves e toda essa corja são todos iguais, eles são todos a mesma coisa, tá? E com a ressalva de que o senhor Michel Temer conduz um governo que é absolutamente incompetente, que não é capaz de lidar com causa. Ele só consegue mal e porcamente, como nesse caso do êxodo dos venezuelanos, lidar com a consequência, e lida mal com a consequência.
porque não existe o menor controle de quem está entrando. Não existe filtro, não existe nada, né? Como tudo é feito no Brasil, aqui nas coxas, tudo feito de qualquer jeito. Ninguém pensa nas consequências de uma coisa que está acontecendo agora. E o que está acontecendo, o problema da Venezuela, é um problema antigo, é um problema que vem, como eu estava dizendo, de muitos anos. Vem de apoio dos brasileiros a esse governo maldito de Nicolás Maduro e antes de Chávez, como até de Ortega na Nicarágua, como foi o apoio a Cristina Kirchner na Argentina, porque a ideia era justamente globalizar tudo, era colocar presidentes deles em todos esses países. Tanto que em 1993, nessa reunião que teve, onde o diálogo interamericano do senhor Fernando Henrique se juntou com o Foro de São Paulo de Lula, participaram 112 organizações de esquerda da América Latina, importantes, com força, 112, para influenciar justamente todas as eleições de todos esses países. Quando se fala de êxodo de venezuelanos, e quando as pessoas dizem que o Brasil não tem nada a ver com isso, que pensem um pouco antes de falar. O Brasil tem sim, e tem tudo a ver. Graças à irresponsabilidade e graças à canalice desses políticos, né? Que hoje querem enfiar goela abaixo dos brasileiros um boneco chamado Geraldo Alckmin, que não tem representatividade nenhuma e que vai fazer a mesma coisa que ele e outros políticos de porão como ele, acostumados a negociar no porão, como o senhor Michel Temer, que não fez outra coisa na vida, só sabe fazer negociata, só sabe não convencer as pessoas a apoiarem, mas pagar para as pessoas apoiarem. Ou seja, o que aconteceu em 2005 com o mensalão do seu Lula, acontece até hoje, aconteceu agora, há pouco tempo atrás, no seu Temer pedindo apoio, pagando apoio de deputados com dinheiro. O que é isso? E só para finalizar, né, isso, que a gente estava falando da Venezuela, e sobre esse racismo e esse preconceito. O racismo e o preconceito em relação a outro povo, ou a outra raça, ou a outro, é uma das mais pestilentos sentimentos da humanidade. É o que causou aquele holocausto de Adolf Hitler. E na África do Sul, o que existe de pior no mundo é o preconceito. É a recusa em conviver com o que é diferente, ou a recusa em ser solidário, né? Então que esses brasileiros que ficam falando asneira, criem vergonha na cara e vão estudar e ver a própria responsabilidade, porque provavelmente votaram em Fernando Henrique Cardoso, e veem, pelo menos tem a decência de reconhecer que o Brasil tem sim responsabilidade sobre a Venezuela. E que está na hora de se pagar o preço. Ou eleger um governo decente nesse país que tire esse narcoditador chamado Nicolás Maduro da Venezuela e corrija um erro histórico cometido pelo senhor Fernando Henrique Cardoso. Eu nunca participei de nada que pedisse doações para alguém, nada disso, né? Mas, como eu disse num vídeo anterior, que a gente falava sobre a Venezuela, a mãe de Oscar Pérez, o herói, aquele herói venezuelano que lutou contra Nicolás Maduro, fazia parte da resistência, Oscar Pérez, que todo mundo conhece, até desenhei retrato dele, fiz retrato, etc., e que foi assassinado por Nicolás Maduro, passa por uma extrema necessidade hoje, né? Ela foi obrigada a sair exilada da Venezuela. Nicolás Maduro perseguiu toda a família dele, né? E ela saiu com os 3 filhos dele, pequenos, e mais a esposa dele. E está exilada, tentando regularizar a situação dela fora da Venezuela, e precisa de doações. Eu vou colocar abaixo, vou colocar aí o link de como fazer essas doações. Quem puder ajudar, ajude, que é por uma boa causa. A gente não pode ajudar todo mundo, mas vamos ajudar quem a gente pode, né?
É isso.